Olá! Vamos lá? A gente mira no amor e acerta na solidão, parte 5, capítulo 8. Amar não livra ninguém da solidão. Entre o homem e o amor existe a mulher. Entre o homem e a mulher existe o mundo. Entre o homem e o mundo existe um muro. Antoine Tudal. Que o amor restaure alguma nobreza à solidão não significa dizer que o amor salve alguém da solidão. Voltamos ao mito de Aristófanes. Eis que é uma furada. Não existe um pedaço nosso andando por aí. Lembra do mito das almas gêmeas, de que tem uma parte nossa, metade, que seria nossa andando por aí, que a gente tem como destino encontrá-la? Uma furada. Não existe uma metade nossa andando por aí. E mesmo se existisse, esse pedaço nosso andando por aí já teria sua própria falta fazendo par com ele. Essa história da tampa e da panela é uma cilada. Por consequência, cada vez que nos encontramos com alguém no campo do amor, esse cabelo, gente, desculpa, tá muito caindo. No campo do amor, nos encontramos com a nossa condição faltante e também com a do outro. Toda vez que a gente encontra com alguém, a gente vai nessa tentativa de completude e aí a gente descobre se nos descobrimos faltante e descobrimos que o outro também é. E aí rola esse se deparar com isso, esse desencanto, né? Encontros amorosos são encontros entre duas pessoas e suas faltas, o que por vezes nos leva a interpretar como um erro, como um mau encontro. Eu estou em busca da completude. Se o outro não me completou, se eu continuo me sentindo faltante, se eu ainda sou faltante, foi um mau encontro. Então não era amor, eu ainda não achei, não era essa a minha metade da laranja, não era essa a pessoa. Foi um mau encontro. A gente espera demais do amor. Acha que ele é infinito, inquebrável, imortal, ou que não é amor. Não é isso? Não, acabou, não é amor. Se fosse. Isso é a nossa fala, né? Isso tá em todos os lugares, isso transita na nossa linguagem, né? Não, acho que não era amor, eu acho que nunca me amou, não. No fim, se acabou, não é amor. E a gente escuta as pessoas falando isso. Não, sim, foi amor, mas tá, vamos ver. Ou que não é amor. Cazuza canta. O nosso amor a gente inventa para se distrair. E quando acaba, a gente pensa que ele nunca existiu. Aquilo que Freud disse, né? Onde quer que ele chegue, um poeta chegou antes, um músico chegou antes, alguém escreveu antes sobre isso. É próprio da condição amorosa acreditar que o amor não terminará. Que valor poderíamos atribuir a um amor que se sabe fadado ao término? Amar, então, é verbo que só se conjuga no gerúndio. Gerúndio de amor, amando. Amando. Uma vez que ele termina, temos grandes dificuldades em aprender a conjugá-lo no tempo passado. Amou, amei, fui amado. Mais fácil é desmerecê-lo, já que assim podemos manter o ideal de que o amor não termina. Mais fácil pensar que não foi amor do que perder o ideal de que o amor pode terminar, né? Do que cair em si e ter que abrir mão desse ideal de que o amor é eterno e é tudo isso. Ao pé da letra, seria o melô do que se chama um relacionamento abusivo. Achar que o amor, enquanto fantasia de completude, nos salvaria de nós mesmos pode ser muito perigoso. Depositar no outro todas essas fichas de que o outro vai nos salvar de nós, vai nos salvar da angústia de estar no mundo, vai nos salvar da angústia de sermos nós mesmos, ou tentar nos completar no outro, tentar se fundir ao outro, tentar entrar nessa condição de que é insuportável, impossível viver sem o outro, ou perder esse outro, perder esse objeto, aí a gente tem o melô da relação abusiva, né? Isso de dominar o outro, ou ser dominado pelo outro, ou se tornar uma coisa só com o outro de uma forma que não dê para se separar, que não dê espaço para falta. É muito relacionado ao abusivo isso. Amor pode terminar, sim, sem que tenha deixado de ser amor no tempo passado. Pode ter sido amor e pode terminar, sim. Amar é um verbo que se pode conjugar no pretérito, por mais dificuldades que tenhamos de viver essa conjugação no corpo. Viver é difícil, né? Falar sobre um amor que termina, que terminou, que acabou e que foi amor é muito mais fácil do que viver isso, né? Viver é muito difícil, o fim de um amor mesmo. Nessa de esperar demais do amor, por vezes tomamos a diferença do outro como desamor. Isso é muito interessante. Uma moça que escutei, certa vez estava... Uma moça que... Opa!
Olha o truque da língua portuguesa. Uma moça que escutei certa vez estava certa. Estava certa de que seu marido não a amava ou deixaria de fumar. Se me amasse mesmo, não teria vício, pararia de fumar, porque sabe o quanto eu odeio o cigarro. O motorista com quem conversei um momento na vida disse que a namorada não o amava, pois era excessivamente ciumenta. Uma amiga que confessou que tinha certeza que sua esposa não a amava, pois mesmo sabendo o quanto era importante para essa minha amiga se tornar mãe, ainda assim a esposa não queria ter filhos. Tendemos a tomar a diferença do outro como desamor. São diferenças, não são desamor, mas tendemos a tomar como desamor. A tomar a alteridade do outro como rejeição. Se ele não concorda em tudo comigo, se ele tem outras ideias, se ele quer outras coisas, então ele está rejeitando as minhas ideias, ele está me rejeitando. A tomar isso que o outro é de diferente de mim como rejeição. Ele não quer ser igual a mim, ele não quer pensar igual a mim, ele rejeita quem eu sou. Somos complexos, né? Como o outro ousa não atender aos meus desejos? Como o outro se atreve a pensar diferente, a querer outras coisas, a gozar de outro modo? É que o outro é sempre outro, especialmente quando é ele mesmo. Quando ele tá sendo ele mesmo, ele tá sendo completamente outro, não é mesmo? Aliás, é sobretudo quando o outro é ele mesmo que ele nos interessa, eu diria. Quando a gente tenta ser amado, tenta seduzir, tenta se encaixar naquilo que supõe que o outro gostaria que fôssemos, ficamos ridículos. Não é verdade? A gente fica ridículo, a gente se transforma na paixão para fingir que somos idênticos ao outro ou que somos o que a gente acha que ele gostaria. E aí a gente fica ridículo, né? Porque a gente deixa de ser nós mesmos, sendo que nós nos interessamos pelo outro exatamente pela diferença dele, exatamente por quem ele é, exatamente porque ele não sou eu. Ele é algo que me dá notícia de outra pessoa. As comédias românticas hollywoodianas têm quase todas esse mesmo enredo. Um se apaixona pelo outro e fica se tolhendo para parecer ser aquilo que pensa que o outro quer. Se a moça encontra uma pessoa que parece ser inteligente e culta, vai lá ler os livros clássicos da literatura, da filosofia e dizer o quanto esses autores a moldaram. Se o moço se apaixona por alguém que se dedica a cultuar o corpo, vai à academia, estuda nutrição, para demonstrar o quanto eles são parecidos, almas gêmeas. Porque nessa ideia de alma gêmea que nós temos, nós achamos que o outro vai gostar de algo parecido com ele, que o outro vai gostar de algo de alguém que gosta exatamente de tudo como ele gosta. E não é bem assim, a gente gosta exatamente do outro ser outro, né? Enquanto essa dança fake acontece, nada verdadeiro se produz. Aí há um conflito, há um momento em que a máscara cai, em que se descobre que o outro tem algo nele de si mesmo e que não é uma encomenda para o outro. É nesse momento em que algo acontece, quando um desiste de se fazer para o outro, assume que eles são diferentes e consente com sua diferença, que com frequência se dá o ápice desses enredos e uma espécie de mágica acontece. A gente não ama o outro porque ele é nosso espelho, como a gente acha que ama e vai ser amado, né? Só por alguém que é muito igual a nós. A gente ama o outro da notícia que ele dá de que há um mundo para além do nosso umbigo. Ter o nosso narcisismo furado é um baita alívio. E no amor é disso que se trata. Não tem como amar o que é espelho. A gente ama exatamente aquilo que é diferente de nós, aquilo que fura o nosso narcisismo para que esse outro possa entrar. Porque se é exatamente eu, já sou eu. Quem se interessaria por si mesmo? Dessa maneira amorosa? É muito narcísico. Marco Antônio Coutinho Jorge, psicanalista renomado, que foi meu professor nas aulas de doutorado, resumiu essa espera neurótica exagerada que temos no amor, quando narrou um episódio em que um paciente seu chegou à sessão decidido a romper seu namoro, que parecia super bem, aliás. Questionado a respeito, o paciente disse ter concluído que não amava sua namorada, uma vez que ainda desejava sexualmente outras mulheres. A gente espera que o amor até mesmo nos livre do trabalho que dá viver em um corpo vivo, desejante e sexuado. Porque uma vez que eu encontre alguém que, se essa pessoa for capaz de tirar tudo isso de mim, eu não vou ter que conviver com a frustração de não poder expressar essa minha sexualidade para outra pessoa, para nova pessoa que eu conheci. Sabe? Se a pessoa me livrasse disso de mim mesmo, se ela fizesse apagar todas essas coisas em mim, eu não teria que lidar com isso. Eu não teria que lidar com esse não.
Até isso a gente espera que o amor faça por nós, para que a gente não tenha que escolher ficar com a pessoa, a fidelidade ou qualquer coisa assim. No caso desse rapaz, né? Ele tá escolhendo, ele queria que ela tirasse dele, que não fosse uma escolha mais ficar com ela, que quando a gente ama, tudo o resto se apaga, tudo no mundo se apaga, é o anel do Frodo. Coloca o anel, você fica invisível, não vê mais ninguém, não deseja mais ninguém. E o amor não nos livra disso, né? O amor nos põe de frente a escolher viver isso ou não, perder o objeto amado ou não, machucar o objeto amado, enganar o objeto amado ou não. Eis que amando ou interpretamos a experiência desencontrada do amor como um erro, como no enunciado não era amor, ou tratamos de elaborar o luto por aquilo que pensávamos que era amor. Acabou o 8. Vamos lá pro 9. O amor como elaboração de luto pelo que se pensava que era amor. Amar é ver. Marguerite Duras. Marguerite Duras. Acho que ela é francesa. No conto O Ovo e a Galinha, Clarice Lispector escreve: amor é quando é concedido participar um pouco mais. Poucos querem o amor, porque o amor é a grande desilusão de tudo o mais, e poucos suportam perder todas as outras ilusões. Há os que se voluntariam para o amor, e pensando que o amor enriquecerá a vida pessoal. É o contrário. O amor é finalmente a pobreza. Amor é não ter. Inclusive, amor é a desilusão do que se pensava que era amor. Pesado. Longe de encontrar glamour no amor, o que encontramos são faltas. Para Freud, amar é perder o narcisismo, uma vez que o amante se coloca no lugar daquele que não tem algo, como condição para poder encontrar algo que interesse no outro. Eu preciso achar que eu não tenho algo para algo do outro me interessar, para eu querer algo dele. O famoso mito de Narciso, personagem da mitologia grega, conta a história, em uma de suas versões, de um homem que era apaixonado demais por si para amar outra pessoa, o que o levou a se afogar em sua própria imagem. Para Freud, não temos opção. Amamos ou adoecemos. Não se trata aqui do amor romântico, longe disso, mas especialmente do quanto é o outro quem nos salva da nossa voracidade com a própria imagem. Certa vez eu estava sentado em um avião e havia uma pequena criança com cerca de 2 anos de idade que chorava muito. A mãe, encabulada no avião, fazia estripulias para acalmar a filha, mas a pequena seguia chorando, incansável. Em certo momento, quando se fez silêncio, a menina via algo no telefone da mãe. Ao investigar do que se tratava, vi que a menina assistia vídeos de si mesma. Nossa imagem ora nos perturba, ora nos acalma, mas nunca ficamos insensíveis a ela. É interessante ressaltar que isso não vem de fábrica como a gente. Um bebê não nasce sabendo se reconhecer no espelho. O psicanalista Jacques Lacan, em seu artigo O Estádio do Espelho, apontou 3 fases para a constituição do eu, que se encarna nessa metáfora de nos reconhecermos no objeto espelho. Num primeiro tempo, há um estado de indiferenciação do eu em relação ao mundo. O bebê não sabe quem é ele e o que é o seio da mãe, o que é ele e o que é a chupeta, o que é ele e o que é a roupa, o que é ele e o que é o outro. Ele e o mundo, de início, são o mesmo caos. Num segundo tempo, há o reconhecimento de que há alguém ali no espelho, alguém que é tomado como rival. Nesse estágio, vemos também alguns animais que rosnam para a imagem no espelho e buscam atrás do espelho o igual que os ameaça. É apenas num terceiro momento que podemos olhar a nossa imagem no espelho e reconhecê-la como tal, como imagem. A criança só é capaz de chegar a esse estágio porque não trabalhou em torno de sua imagem sozinha, mas o fez apoiada pela figura da mãe. Esta atesta que a imagem ali refletida pertence à criança, que percebe que a mãe está em carne e osso fora do espelho, mas que tem um pedaço da imagem ali, refletida no espelho plano. Há que se ter um refinamento do psiquismo para se chegar a esse terceiro tempo. Clarice Lispector tem um escrito que anuncia bem esse momento. Não há homem ou mulher que por acaso não se tenha olhado no espelho e se surpreendido consigo próprio. Por uma fração de segundos a gente se vê como um objeto a ser olhado. A isso se chamaria talvez de narcisismo, mas eu chamaria de alegria de ser. Alegria de encontrar na figura exterior os ecos da figura interna. Ah, então é verdade que eu não me imaginei, eu existo. Encontrarmos a nossa imagem inteira traz um baita alívio. E é assim que a gente se posiciona no mundo, buscando a imagem de alguém a quem nada falta.
Ao depararmos com a figura com alguma fotografia que sabemos estar presentes, primeiramente procuramos ali a nossa própria imagem, para só depois olhar as demais pessoas ou a paisagem. Verdade. Para só depois olhar as demais pessoas ou a paisagem. Ao nos olharmos no espelho, estamos corrigindo nossa imagem e com frequência criticando-a. Com o crescimento da nossa presença nas redes sociais, em especial mais recentes com a pandemia, que transferiu muitas atividades presenciais para o modo online, somos o tempo todo convocados a encarar a nossa imagem. Não por acaso se amplia de maneira exponencial o sucesso que fazem os filtros nas redes sociais, bem como os procedimentos estéticos. Estamos sempre tentando nos identificar com a nossa imagem. E aí não se trata de uma imagem meramente visual, mas de uma imagem no sentido de responder à pergunta: quem sou eu para o outro? Como o outro me vê, né? Como vimos anteriormente, o outro nos antecipa. Antes de falarmos, somos falados. Assim, com frequência, estamos querendo saber de nós pelas palavras do outro. Quando esse outro nos retorna algo de nossa imagem como sendo completa, essa imagem nos apazigua, tal como a menininha do avião. Por vezes, buscamos um pouco dessa pacificação na nossa imagem no campo do amor. No entanto, ainda que se experimente algo disso nas relações amorosas, há um revés. Como já apontei, no amor não nos interessa meramente a nossa imagem refletida no outro, mas saber que não somos tudo nesse mundo. É por isso que só se ama a partir de uma condição de sujeito faltante. Se eu tenho tudo, nada no outro, seja uma pessoa ou no mundo, me interessa. Se eu já sou completo, se eu tenho tudo, nada no outro ou no mundo me interessa. É preciso que alguma coisa nos falte para que possamos direcionar o olhar para além da nossa imagem. Se isso não acontece, tal como Narciso, nos afogamos em nosso próprio reflexo. Por vezes, fundidos com o outro, inclusive, como também já indiquei, tomando a outridade do outro como rejeição à nossa imagem, como desamor, como se, tal como na infância, fôssemos tudo para o outro, a verdade é que nunca fomos tudo para o outro. Mesmo na infância, um bebê não é exatamente tudo para sua mãe, mas faz parte de uma constituição psíquica pensar que sim, que somos uma coisa maior ou melhor, ou a coisa única da vida do outro. Essa imagem preciosa de que nós fomos para o outro, ou pensamos que éramos, nos salva a vida em certa medida, mas também pode levar a um intenso sofrimento. Se não conseguimos perder essa imagem inteira para ter acesso a uma imagem nossa que é furada. É com essa imagem furada, então, que nos encontramos no amor. O outro está sempre, em certa medida, nos decepcionando narcisicamente, dando notícias de que não funciona em espelho conosco. É como o exemplo da minha amiga que se apaixonou pelo homem que palitava os dentes. Naquela cena emblemática para ela cai de seu pedestal narcísico e passa a ter acesso em algum lugar em si com o qual não está familiarizada. A gente não ama sem certa estranheza. Ainda nesse tema de imagens e espelhos, volto a citar Freud, em um texto que se chama O Infamiliar. Ele conta, em nota de rodapé, um episódio em que, durante uma viagem de trem, deparou-se com um senhor vestindo pijamas e boné na porta do banheiro. Percebendo, em seguida, que se tratava de seu encontro com a sua própria imagem no espelho. Nunca nos identificamos completamente com a nossa imagem, talvez até pelo fato de que estamos sempre mudando. Uma vez que crescemos e envelhecemos, sendo constantemente necessária a reelaboração que Lacan aponta do estádio do espelho. Vale ainda destacar que Freud escreveu em alemão e no original esse texto se chama, uma palavra em alemão aqui, das Unheimlich, das Unheimlich, termo traduzido várias vezes como estranho, inquietante. Na tradução mais recente, até a publicação desse livro, feita pela editora Autêntica, os editores Gilson Iannini e Pedro Travares explicam a escolha por infamiliar, porque infamiliar contém a palavra familiar. Heimlich, em alemão, é uma palavra que se fundiu com seu oposto, unheimlich. Desse modo, infamiliar é algo que é, ao mesmo tempo, também familiar. Infamiliar é infamiliar. Tem familiar dentro do infamiliar. Interessante. Você já se pegou estranhando uma palavra? Me lembro de brincar disso quando era criança, de repetir uma palavra tantas vezes até estranhá-la. Me lembro ainda de uma fantasia infantil que eu tinha de olhar para os meus pais e pensar, e se eles não forem os meus pais?
Quem passou anos assistindo o show de Truman na sessão da tarde talvez se identifique com o traço paranoico de cada um que se familiariza com a infamiliaridade do personagem Truman, que descobre que toda a sua vida é forjada, e mesmo as pessoas da sua família são atores que participaram da dramatização de sua existência, um mero programa de televisão. Talvez o amor seja algo dessa surpresa da infamiliaridade com o familiar. Não é apenas a familiaridade ou assombro, narcisismo ou furo, mas especialmente a combinação das coisas. É principalmente a experiência de que uma coisa carrega em si mesmo seu oposto. Há que se ter narcisismo para que ele seja furado. Há que se ter o registro de uma familiaridade para encontrar estranheza. Assim como há que se estar vivo para correr o risco de morrer. Há que se correr o risco de morrer para que se possa estar vivo. A falta de consistência da vida e do amor nos horroriza. Não queremos saber dela. E nessa tentamos entender e interpretar tudo apressadamente. Cada vez mais apressadamente. Para ontem. Em outubro de 2021, houve uma falha nas redes sociais que pararam de funcionar por várias horas. Antes que elas retornassem, recebi pelo menos 2 ligações no meu telefone, que não tocava há semanas, embora eu receba dezenas ou centenas de mensagens de textos e áudios diariamente, com um pedido de jornalistas para comentar em algum veículo a ansiedade das pessoas diante da falha nas redes sociais. Também recentemente fui contatada por um veículo de comunicação para dar uma entrevista sobre burnout, né? Que aconteceria em uma sexta-feira às 11 horas da noite. Pra quem não sabe, burnout é esse estresse de trabalhar demais. E aí as pessoas querem que ela trabalhe às 11 horas da noite. As pessoas estão trabalhando às 11 horas da noite, ou assistindo às 11 horas da noite. Tipo, total burnout para falar sobre burnout. Que aconteceria uma sexta-feira às 11 horas da noite. É certo que precisei recusar o convite. Não foi por acaso que Alexandre Coimbra Amaral, meu colega de editora, escreveu um livro chamado A Exaustão no Topo da Montanha, que teve excelente repercussão, aliás. Estamos exaustos de produzir, de engajar, de entregar. Nossa relação com o tempo está seriamente adoecida pelo impacto da tecnologia e desaprendemos, ou as crianças nem sequer estão aprendendo, estão podendo aprender a esperar. Ninguém mais sabe esperar, né? Ninguém mais quer esperar. Bem, acho que dá tempo ainda, vou ler o 10 também. Por que tanta pressa? Acho que uma das coisas mais sinistras da história da civilização ocidental é o famoso dito atribuído a Benjamin Franklin: tempo é dinheiro. Isso é uma monstruosidade. Tempo não é dinheiro. Tempo é o tecido da nossa vida. É esse minuto que está passando, daqui a 10 minutos que estou mais velho, daqui a 20 minutos eu estou mais próximo da morte. Portanto, eu tenho direito a esse tempo. Esse tempo pertence aos meus afetos. É para amar a mulher que escolhi, para ser amado por ela. É para conviver com os meus amigos, para ler Machado de Assis. Isso é tempo. E justamente a luta pela instrução do trabalhador é a luta pela conquista do tempo como o universo da realização própria. A luta pela justiça social começa por uma reivindicação do tempo. Eu quero aproveitar o meu tempo de forma que eu me humanize. As bibliotecas, os livros são uma grande necessidade da nossa vida humana. Esse texto é do Antônio Cândido. E é com ele que ela abre o capítulo. Para que vivemos? Qual é o sentido da vida? Tudo o que sabemos e ao menos dizemos que sabemos é que a única certeza que temos na vida é a que vamos morrer. Mas é mentira. A gente não sabe mesmo que vai morrer. A gente sabe racionalmente, tecnicamente, virtualmente. E assim a gente mente. Tudo mente e assim a gente mente. Ai, que lindo! Se soubéssemos de fato da absurda fragilidade da vida, não a suportaríamos. Escreva esse capítulo no dia seguinte da trágica morte da cantora Marília Mendonça. Se ela soubesse mesmo que poderia morrer naquele avião, certamente não teria entrado nele. No entanto, também não teria entrado em nenhum, e não seria quem ela foi. Não é à toa que há quem tem fobia de avião ou de elevador, por exemplo. Essas pessoas estão certíssimas. Errada estou eu que entro num avião como entro em uma sala qualquer. É preciso que não saibamos minimamente da morte para que possamos gozar da vida. Ou tudo se torna uma grande angústia.
Quem já teve um episódio de síndrome do pânico sabe que o que se costuma sentir é uma certeza de que se vai morrer no coração. Por isso, com frequência, na primeira vez que se tem uma crise de angústia ou um episódio de ansiedade generalizada, chama-se o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e investiga-se em seguida o funcionamento cardíaco. Mas a angústia vem do fato de que se sabe mesmo que vai morrer, mas não se morre. Trata-se de um nível de lucidez absurdo, terrível, que impossibilita a vida. É preciso que não sejamos tão lúcidos para que possamos aproveitar a vida. A ansiedade é considerada o mal do século. Desdobram-se em diferentes nomes de transtornos e acometem todos nós em algum nível nos dias de hoje. Por que tão ansiosos? Tendo a pensar que a ansiedade é um excesso de nós, que nos leva a uma experiência ruim de solidão. O avesso disso é o que em psicanálise se chama de desejo. Diferentemente do uso que fazemos dessa palavra na vida comum, como um sinônimo para o querer, uma equivalência para a vontade, o desejo é um conceito psicanalítico que aponta para um vazio, o próprio da existência humana. Rubem Alves escreveu um belíssimo texto que nos ensina sobre o desejo, de modo poético, chamado Receita para se comer queijo. Cito-o. Adélia Prado me ensina pedagogia. Diz ela, não quero a faca nem queijo, quero é fome. O comer não começa com queijo. O comer começa com a fome de comer queijo. Se não tenho a fome, é inútil ter queijo. Mas se tenho a fome de queijo e não tenho queijo, eu dou um jeito de arranjar um queijo. Que lindo! Pois bem, parece-me que podemos chamar de desejo esse intervalo entre a fome e o conseguir o queijo. Dar um jeito pode ser o nome para o desejo. Entre querer algo e obter algo há um intervalo. Não se trata de um intervalo de espera, reduzindo ao mero lugar de objeto, ainda que se espere. Mas há um intervalo que marca uma ausência e uma possibilidade que é importante de ser bem vivido. Aliás, é disso que a vida se faz, de esperas, não? É claro que a gente chega ao mundo sem essa fundação da espera. Sem essa função da espera. Olha, meu ato falho, fundação. Então, quer tudo para agora, satisfação imediata. A isso Freud chamou de princípio de prazer, que é o modo como nos suportamos no início. Temos que eliminar o mal-estar que sentimos. E sem corpo, choramos e gritamos. Um outro, que chamamos de mãe, nos envolve em seu corpo, nos acolhe, nos interpreta, nos fala. Aos poucos, um bebê passa a se distrair. Com cores, com as texturas, com vozes, ele vai precisando do corpo materno com cada vez menos intensidade, porque vai se descobrindo como um corpo que encontra outras modalidades de satisfação que não apenas com a mãe. Uma brecha entre o bebê e a mãe vai se abrindo, e ali vai entrando o mundo. Que lindo! Clarice Lispector bem escreveu isso em uma crônica intitulada Ideal Burguês. À medida que os filhos crescem, a mãe deve diminuir de tamanho. Entre a mãe e o filho, o mundo entra. A mãe diminui e o filho vai, para o alívio de ambos. Aos poucos, topando perder a mãe, em outras palavras, de tantinho em tantinho, a satisfação imensa que havia em relação mãe-bebê vai se transformando em relação mãe-bebê. Mãe e bebê. Não mais relação grudada, mãe-bebê, assim que está escrito. Passa a ser mãe e bebê. E a criança vai precisando aprender a falar, inclusive. Quer motivo maior para falarmos do que amor e solidão? Falamos porque somos sós e precisamos proferir as palavras para dar notícia de nós e receber algo do outro. E também falamos juntamente porque nós somos insuficientes a nós e queremos nos dirigir ao outro. Então, falar é isso, usar o vazio da boca para pedir algo que não se sabe bem o que é. Quando pedimos alguma coisa, nunca conseguimos alcançar exatamente o que desejamos, porque aquilo que coincidiria exatamente com o buraco do desejo, pasmem, não existe. Por isso, aprendemos em psicanálise que o desejo é sempre insatisfeito, na medida em que satisfazê-lo inteiramente está fora do plano da criação humana. Nesse sentido, o desejo é indestrutível. O objeto que viria a realizá-lo existe apenas no campo da fantasia. Tá, acabamos esse capítulo e tá bem. Espero vocês até o próximo, até o vídeo 6. Tchau, tchau!